Olá, que prazer a gente poder voltar aqui de novo e falar com você, poder ter esse contato. O que nos move nesse programa é a verdade da palavra de Deus, o Evangelho do Deus que se torna homem para salvar os homens da maneira equivocada com que nós vivemos neste mundo. Nós não estamos aqui sendo ou pretendendo ser donos da verdade, mas pretendendo anunciar a verdade de Deus, do Deus que se envolveu com a humanidade a ponto de vir para um corpo que fere profundamente o pensamento filosófico da gnose, mas que se tornou homem, se tornou gente e tem um propósito de nos redimir da maneira complexa que nós vivemos neste mundo. E você vai ver aí os links das redes sociais, das nossas redes sociais, que estão aí na sua tela, para que você possa conhecer mais o nosso material e participar aqui conosco. Nós já estamos aí esse é o 17º encontro em que nós estamos abordando esta cultura dos últimos tempos, essa mentalidade que está envolvendo aqui o mundo e que espero que seja útil para a sua vida e que o Senhor traga luz nessa caminhada. E você pode ser um aliado nosso, um parceiro nesse projeto, com a sua participação intercessória, seu caminhar de oração. Oração é fundamental na vida do crente, na vida do povo de Deus. Também, se você puder compartilhar esse material com seus amigos, isso vai ser útil para nós também, vai ser uma parceria. E se puder ajudar aqui a manutenção, você contribua para isso. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós vamos para um pequeno devocional aí e logo voltamos. Preso e condenado. Há algum tempo assisti um filme chamado 127 Horas. Um filme impressionante baseado em fato real, no qual um rapaz curte fazer suas aventuras sozinho no Canyon Blue John, em Utah, nos Estados Unidos. A questão central do filme é que, num determinado momento, entre uma fenda e outra das rochas, ele cai e uma pedra prende o seu braço de tal maneira que ele fica sem condições de sair. O filme todo se desenrola numa angustiante tentativa de se livrar dessa situação. À medida que seu braço vai perdendo a circulação, a água acaba, suas forças se acabam também e a dor aumenta em todo o corpo, até que seu braço fica dormente. Todas as tentativas de tirar a pedra e soltar-se foram inúteis para o alpinista Aaron Hastone, que por fim, quase sem forças, quebrou o próprio braço e decepou sua carne com um canivete sem corte. Imagine! Sem dúvida, é um grande exemplo de incrível superação à medida que ele parece que a única maneira de se livrar é arrancando uma parte de si. Mas não é a superação humana que eu quero enfatizar, mas sim a verdadeira analogia que temos em relação ao pecado na vida de uma pessoa. Como é terrível viver preso a algo, morto, sem nenhuma condição de se livrar. Foi difícil assistir a essa parte do filme, ainda mais sabendo que de fato isso aconteceu. Porém, mais triste e doloroso é saber que muitas pessoas vivem carregando a morte eterna em suas vidas aqui na Terra. Muitas são as tentativas do ser humano de se livrar. Por mais que tentemos, a dor, ora mais ou menos intensa,
permanece no coração. Nem a religião, nem prazeres, ou até mesmo a morte física pode dar solução para o nosso problema. Alguns, temporariamente, conseguem carregar a morte por aí, pois já estão dormentes, assim como no caso do alpinista. Confiam por demais em suas capacidades e entram numa aventura fatal sem considerar o fim. No caso do alpinista, quando saindo de casa, por pressa ou negligência, não atendeu ao telefonema de sua mãe e o canivete suíço, que poderia tê-lo ajudado muito, ficou em seu quarto. A conclusão é que um dia a morte ou o juízo final chegará primeiro. E aí o que você fará? No filme e na vida real, houve somente uma saída: arrancar parte do braço para se libertar. No meu e no seu caso, somente Jesus Cristo é capaz de arrancar a morte de nós. Jesus Cristo, ao ser levantado da terra na cruz, atraiu para si o meu pecado que me levava para a morte eterna, para o inferno. Deus o ressuscitou e juntamente com ele recebi a verdadeira vida. Uma pessoa só pode ser liberta do pecado que a aprisiona quando, pela graça de Deus, chega ao ponto de total incapacidade de se livrar, crendo que somente Jesus Cristo pode arrancar o seu pecado, o seu velho coração e dar-lhe a vida eterna. Deus não usou um canivete para isso. Ele usou a cruz, onde o sangue de Jesus Cristo foi derramado, e assim nova vida nos foi dada na ressurreição. Entregue a sua vida a Jesus Cristo e receba total libertação. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Aqui nós temos falado sobre a carta aos Hebreus, que é uma carta voltada para uma igreja que tem a cultura hebraica e que estava sendo atacada da sua fé cristã, uma igreja que tinha passado por momentos de muita pressão, isto é, por volta do ano 64, 65, por aí assim, muita guerra, e eles parece que estavam querendo retroagir. Eles tinham se convertido ao cristianismo e, por causa da pressão contra o cristianismo, eles estavam tentando voltar para talvez o judaísmo ou por outra forma, para não ser perseguido, porque a perseguição ela causa muito desconforto na gente. Ninguém gosta de ser perseguido. Tem umas pessoas que gostam de perseguir, mas isso é uma característica de gente que não teve experiência com Deus. E quando vem uma perseguição, quando vem uma luta, a tendência nossa é fugir. E aí o escritor está especificando que quem tem algo superior não vai querer voltar para algo secundário, inferior. Aquele que tem uma joia de ouro, que tem um valor, não vai querer uma joia de metal inferior. Então, é uma ideia de você ter aquilo que realmente satisfaz e traz significado para a sua vida. E essa carta está cheia desta comparação de algumas coisas que os judeus achavam muito importantes, como, por exemplo, os anjos, eu já falei em outro programa. Eles também achavam que a lei mosaica era muito importante, e era. E outros achavam que o sacrifício,
os sacrifícios do tempo de Arão, araônicos, eram melhores, nós temos algo melhor do que esses sacrifícios de touros, de ovelhas, e ele vai comparando essas realidades. Eles achavam que o sacerdócio araônico era melhor, ele diz, não, o sacerdócio de Melquisedeque, que é um sacerdócio universal, é melhor. Como é que vocês querem retroagir para aquilo que é inferior, se temos o superior? Você tem um carro último tipo, um carro novo, um carro top, você vai querer pegar uma Brasília velha, alguma coisa assim, desculpa a comparação, mas é uma coisa que não faz sentido. Se você tem o superior, por que você quer voltar para o inferior? Era esta a questão da carta aqui. Ele está levantando alguns argumentos. E aqui hoje nós vamos olhar um pouquinho quando ele diz assim, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem? Que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Ele está citando aqui o Salmo 8. Aliás, esse salmo foi levado para a Lua por Armstrong. Quando ele foi à Lua, ele leu este salmo lá e deixou em um recipiente uma cópia do Salmo 8, que é uma pergunta, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Aí ele diz, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Falando da encarnação de Jesus Cristo aqui, ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Ele que era o Deus absoluto, a segunda pessoa da Trindade, uma realidade espiritual que é onisciente, onipotente, onipresente, mas para nos salvar da nossa mania universal, desta tendência do ser humano de querer ser Deus, Deus se fez homem. E por ser homem, aqui o escritor aos Hebreus vai dizer que foi feito um pouco menor do que os anjos. Ele se tornou inferior aos anjos, um pouco menor. Eu tive um insight. Lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou, Satanás se apoderou de um animal, de uma serpente, de um animal selvagem, e criou um problema que ele gerou uma queda. Deus não poderia ter destruído Satanás ali naquela hora. Ele era um anjo, segundo o escritor aos Hebreus, ele era um anjo, um querubim da guarda, um sinete da perfeição, uma pessoa bem ilustre no campo dos anjos. Deus não poderia ter esmagado ali Satanás? Na minha percepção, era uma covardia o Todo-Poderoso matar uma criatura, destruir uma criatura. Ele teria que... um ato. Mas como foi que o projeto de Deus se concretiza? Para destruir este poder que foi implantado pelo pecado, Deus faz-se
homem, porque os homens são menores do que os anjos, para destruir aquele que é maior com a força da fraqueza. Este é uma jogada que não entendemos. Por isso que ele diz assim, que ele foi feito um pouco menor do que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Eu entendo que a morte de Jesus Cristo é o palco, é o ringue onde o mais fraco vence o mais forte. Onde a morte de Cristo em fraqueza tem como objetivo demover a força daquele que era maior. É isto que traz aqui a vitória mais retumbante do Evangelho. Cristo se fez homem para vencer um querubim da guarda e todos os seus principados através da sua morte. E a ressurreição é um projeto do Pai que o ressuscitou dentre os mortos para trazer a vitória contra o pecado e contra a morte. Eu vou dar uma paradinha para a gente continuar aqui falando sobre ele que foi encarnado para ser menor e na sua ressurreição se tornar o grande e poderoso Deus capaz de salvar a gente como eu e você. Já já volto. Então, depois que Cristo se encarnou, foi para a cruz, e parece que aquela crucificação foi a vitória dos poderes das trevas. Eles bradaram, vencemos. Na verdade, ali estava sendo a derrota completa do poder das trevas. E o versículo seguinte de Hebreus capítulo 2, que é o verso 8, diz agora: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Aquela morte parecia ser uma fraqueza. Na verdade, ali estava o poder da cruz, a loucura da cruz, a fraqueza da cruz é a expressão do poder de Deus. Ele diz: todas as coisas sujeitaste debaixo dos pés do Filho, que é a linguagem que nós estamos vendo, a linguagem dos tempos finais, a linguagem do Filho, aquele que se tornou carne, para destruir na carne a força do poder do pecado, do poder do diabo, do poder do ego, do poder do mundo. Esses 4 elementos, o pecado, o diabo, o mundo e o ego, eles são destronados na cruz. E ele diz que ele pôs debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Olha, aqueles crentes estavam mortos de medo de Nero, mortos de medo da perseguição. Mas nós temos um que na sua fraqueza venceu este império
das trevas. E sobre ele estão todos os domínios. Nós não precisamos ter medo, porque se destruir o nosso corpo agora, não vai destruir a nossa alma e o nosso espírito. Nós temos uma vida eterna. E diz assim, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Agora ainda não vemos, mas ele já sujeitou. Ainda que eu não perceba a realidade plena da obra concretizada, porque eu ainda estou num corpo que não foi glorificado, ele já realizou esta vitória. Aí no versículo 9 ele vai dizendo, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. Olha que beleza que está aqui. Qual era o salário do pecado? Segundo a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Lá no dia em que Deus criou o homem, ele disse assim, olha, você pode comer de tudo livremente, mas da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Esta foi a premissa que o diabo tomou para dizer, olha, Deus não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal, e ele está botando esse impedimento, mas sabe que vocês podem comer, porque no dia que vocês comerem, vão abrir os seus olhos e vocês vão ser como Deus. E o homem comeu. Mas Deus disse, certamente você vai morrer. E veio uma morte. Essa morte não veio fisicamente no princípio. Ela veio uma separação entre o espírito do homem e o espírito de Deus. Eles ficaram desconectados. O homem então passa a viver por conta própria. O homem passa a viver desconectado, desligado de Deus e usando a sua energia física, psíquica, mental, e ele tenta construir todo um sistema em que ele é o centro. Porém, aqui nós vemos que aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos é Jesus. Por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. Ou seja, se o salário do pecado é a morte e ele estava ali pagando o preço do pecado para que nós fôssemos isentados desta conta. A morte de Jesus Cristo é a minha morte. E significa que eu agora posso viver uma vida mediante a realidade da vida dele, não com as minhas próprias forças. Eu acho que o apóstolo Paulo foi que melhor descreveu isto quando ele disse assim, porque eu, mediante a lei, porque a lei exigia isto, mediante a lei, morri para a lei. O salário do pecado é a morte, e mediante a lei eu morri para a lei, para viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo neste corpo, nesta carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, no Filho de Deus. A fé que vem dele, porque ele, segundo a palavra, ele é o autor e é o concretizador, o executivo da fé. A fé que eu tenho
no Filho de Deus é a fé que vem do Filho de Deus. Pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então aqui nós temos caracteristicamente, na sua encarnação ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Hoje ele tem todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés, mas ainda não estão totalmente sujeitas, mas já agora está sendo coroado de glória. E no futuro, tudo lhe será sujeito. É que Efésios capítulo 1, versículos de 19 até o versículo 23, ele diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado. Olha só, esses principados, e todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Nós temos um Deus vitorioso para esse tempo. O tempo está confuso, o tempo está difícil, o tempo está problemático, mas ele se encarnou menor do que os anjos, colocaram-se todas as coisas debaixo dos seus pés. Agora não vemos todas as coisas ainda sujeitas a ele, mas ele está coroado de glória e honra, e no futuro tudo lhe será sujeito. Então eu tenho uma salvação em que eu fui salvo da condenação do pecado, eu estou sendo salvo do poder do pecado e eu serei salvo na presença do pecado. Esta salvação para o tempo presente, para o momento presente, precisa ser compreendido. No meu espírito, eu fui salvo da condenação do pecado. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Na minha alma, eu estou sendo salvo do poder do pecado pela vida de Cristo. Ele vive em mim. E aí, um dia, com um corpo glorificado, eu serei salvo da presença do pecado quando estiver na casa do meu Pai. E você? Você tem essa experiência ou tem essa esperança de você estar plenamente em Cristo? Eu espero que essa experiência seja a sua também. Que você creia no Senhor Jesus Cristo. Que você receba o Senhor Jesus Cristo como a única alternativa de uma vida que pode, uma vida transformada, uma vida que realmente reflita a vida, o poder e a glória de Jesus Cristo. Fica aqui o meu abraço de coração para coração e até a próxima.